Olá, bom dia! Sexta-feira, 30 de janeiro. Você já checou seu olerite, seu contra-cheque? Esse é o primeiro dia da história sem imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Sextou aí com motivo para celebrar, viu? Vamos às principais notícias do dia? Veja só, a quebra de sigilo dos depoimentos do Master escancara a fraude bilionária contra o sistema financeiro, revela contradições e envolve ainda mais o nome do governador do Distrito Federal nesse escândalo. Aliás, Ibanez Rocha será convocado para depor em CPI do INSS sobre as relações do Banco de Brasília e Vorcaro. É para somar ou dividir? Concentração de candidatos no PSD de Kassab pode fragmentar votos do campo da direita. Vamos analisar hoje o xadrez eleitoral com as eleições deste ano. TVT News, primeira edição, está só começando, direto da Avenida Paulista. Vem se informar aqui com a gente. Vamos lá? Vamos juntos. O Supremo Tribunal Federal retirou o sigilo do depoimento do presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro. O vídeo escancara contradições no caso das fraudes bilionárias relacionadas à venda do Master ao Banco de Brasília, o BRB. Ouvido pela delegada da Polícia Federal, Vorcaro confirma que tratou pessoalmente, em mais de uma oportunidade, sobre a venda do banco ao BRB com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Vamos dar uma olhada no trecho do depoimento. O senhor conversou com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, sobre a proposta de aquisição do Banco Master pelo BRB, anunciada em 28 de março de 2025? Conversei em algumas poucas oportunidades, sim. O governador foi até a sua casa aqui em Brasília? Já foi à minha casa, se eu não me engano, uma vez. E eu já fui à casa dele e a gente se encontrou poucas vezes, conversas institucionais. O senhor conversou com outras autoridades públicas, ministros, parlamentares, secretários de Estado, diretores de órgãos públicos, sobre a aquisição do Banco Master pelo BRB? Caso afirmativo, indique quem, quando e qual foi o teor das conversas. Além do governador que eu já mencionei e das autoridades do Banco Central, nenhuma. Já durante a acareação com o ex-presidente do Banco de Brasília, Vorcaro afirmou que o BRB sabia que parte das carteiras podres não havia sido originada no Banco Master, mas em uma terceira empresa, a Tirreno. O ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, negou conhecimento. Na verdade, a gente anunciou que a gente faria vendas, né, naquela ocasião, de originadores terceiros. A Tirreno, nem eu mesmo sabia naquela ocasião, se eu não me engano, que existe que o nome Tirreno, né? Acho que a gente chegou a conversar por algumas vezes que a gente começaria um novo formato de comercialização, que seria de terceiros, carteiras originadas por terceiros e não mais originação própria. Então, o senhor avisou, então, que seriam carteiras originadas por terceiro. Sim, eu não me lembro a data específica, mas a gente chegou a conversar em algum momento que a gente teria essa comercialização desse novo tipo de carteira. Meu entendimento, que eu coloquei aqui mais cedo, é que eram carteiras originadas pelo Master, que haviam sido vendidas ou negociadas a terceiros e que o Master estava recomprando e revendendo para a gente. Não tem essa informação de ser revendida pelo Master. Eu sabia que eram carteiras, naquela ocasião dos mesmos originadores que faziam originação para o Master, ou seja, era um ambiente já de clientes que faziam parte do nosso ambiente ali do Credit Suisse, mas não especificamente que tinham sido originados por nós. O depoimento mais contundente veio de quem não é investigado, o diretor do Banco Central, Ailton Aquino. Ele afirmou que o Banco Master emitiu créditos inexistentes e descreveu uma audiência com representantes da Tirreno. A fala contradiz as versões apresentadas por Vorcaro e pela antiga direção do BRB e reforça a gravidade das suspeitas. Quando foi que nós decidimos, de fato, fazer a comunicação e a certeza da inexistência? Foi
quando nós fizemos uma reunião com os representantes da Carto e da Tirreno, e na minha agenda pública. A gente começa a discutir, dado que a Cartos é uma empresa pequena, a Tirreno era uma empresa desconhecida, quem aparece como Cartos/Tirreno é o senhor André. E eu pergunto várias vezes, quanto você gerou de crédito? Ele começa, eu gerei 50, gerei 30, gerei 50 milhões. E a gente sabia que ele não geraria. Depois de 1 hora de inquirição, os valores iam subindo, alguns diretores da Cartos falavam, eu nunca ouvi falar da Tirreno, nunca ouvi falar da Tirreno. Ao fim e ao cabo, o André responde, não foi 200, não foi 300, nós geramos 6,2 bilhões. Isso é impossível, do ponto de vista técnico, uma empresa gerar isso. Ótimo. Onde estão os PIX, os TEDs de transferência? E a gente, na comunicação, que é um fato, só me detém um fato, o único relacionamento da Tirreno é com o Master, iniciado em 23/5/2025. Isto está onde? No CCS, onde todas as relações de contas que nós temos estão lá no CCS. Não foram identificados fluxos financeiros da Tirreno, TED, PIX ou câmbio. Os vídeos dos depoimentos revelam também que, durante a cariação, a defesa de Vorcaro recusou um pedido da PF para retirar o sigilo do aparelho celular do banqueiro. O advogado de defesa alegou à delegada que havia coisas pessoais no aparelho e que temia vazamentos. Vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso. Laura Capriglione e Eduardo Castro, sempre aqui comigo pelas manhãs. Bom dia, pessoal. Daqui a pouquinho eu trago também Jorge Folena. Às sextas também sempre aqui com a gente. Eu acho assim, todo o palavreado em relação a esse caso Master de difícil entendimento. São assuntos que a gente não está habituado no nosso dia a dia. Mas quando um depoimento traz esses valores exorbitantes, sem lastro, que é o que a gente passa a entender, tem coisa errada aí. E o diretor do Banco Central já avisava há bastante tempo que isso existia, era um problema. E a gente passa a saber, a partir dessa investigação de Gabriel Galípolo, inclusive, dentro do Banco Central, que havia formas, diretores protegendo ali o Banco Master dentro da instituição. Aliás, informação que a gente não tinha ontem, essa investigação dentro do Banco Master, ela se resume ao período de 2019 a 2025, que é justamente o período em que 2025, 2024, é isso, em que Campos Neto estava à frente do Banco Central. Então é isso, a gente tem algo acontecendo durante essa gestão de Campos Neto que levou essa atuação do Banco Master dessa maneira. Laura Edu, bom dia, Laura. Bom dia. Meu, esse trecho que você passou aí é devastador, porque a Tirreno, vamos só entender, foram 2 trechos, né? Quer dizer, é aquela coisa... quem emitiu o que estava sendo vendido para o BRB? Bom, não era mais o Master, era uma outra empresa que se chama Tirreno, que é uma empresa que o próprio cara do Banco Central fala, ninguém conhecia essa Tirreno. Sim. Hoje se sabe que era uma empresa que tinha um capital, um patrimônio minúsculo. Como é possível que esses caras tenham gerado, e esse é o termo usado, né? Tenham gerado papéis no valor de 6 bilhões, quer dizer, e o negócio foi escalando, ele falou, 50 milhões? 50 milhões. É 100 milhões? É 600? Não, sim. 6 bilhões, quer dizer, como é possível? E que o BRB tenha adquirido isso, quer dizer, então aí você entende como é que o BRB entrou nessa roubada, quer dizer, um buraco, comprar 12,2 bilhões de reais em papéis podres, gerados por uma empresa que ninguém conhecia. Eu estou propondo, Thalita, Edu, vamos criar uma empresa aí, bora, e imprimir, a gente manda a inteligência artificial fazer e começamos a vender esses papéis, que é isso, sem 1 centavo, sem capital, sem prestígio no mercado, sem
E aquilo que a gente está insistindo, que é básico, sem nenhuma credibilidade, como é possível? O mercado financeiro é uma coisa que funciona na base da credibilidade. Então, não dá para acreditar que foi sem querer, querendo, né? Quer dizer, como foi feito isso? É fraude mesmo, vamos inventar uma empresa, vamos pegar e falar para ele, produz você, Sim. e vamos vender para o BRB pela bagatelinha de 6,2 bilhões de reais. E o cara quer... Eu não sabia. Esse Vorcaro fazendo essa vozinha agora de inocente. Eu não sabia, eu não tinha conhecimento, eu não tinha, né? Quer dizer, na hora de embolsar o capital, ele tinha plena consciência. Então, é muito grave. Esses vídeos liberados agora, ainda bem que foram liberados, mostram que o negócio era um poço sem fundo para o dinheiro público. Né? Perfeito. Estava vendo aqui, na Folha está uma reportagem agora dizendo que Roberto Justus tinha um negócio aí de pré-fabricados, negócios com alguém que ele não sabia quem era. Era o Master. Aí a gente viu também que o ex-ministro da comunicação do governo Bolsonaro, que vem a ser ali casado com uma das filhas do Silvio Santos, como é que é o nome dele mesmo? Fábio Faria. Fábio Faria. Também recebeu um dinheiro aí, vendeu, ganhou um apartamento no meio, 67 milhões de reais. E ninguém sabia com quem estava fazendo o negócio. Tirreno. Não sei. Não conheço. Não conheço. Sim. Jamais ouvi. Tem um outro nome aí também, que eu ouvi ontem, quando a gente estava vendo o depoimento pela primeira vez, logo depois que ele foi liberado. A cara de pau dessa gente é uma coisa notável. Não é incrível porque a gente crê, a gente vê e a gente sabe. Né? Depois de um certo tempo acompanhando esse tipo de informação, nada é incrível. Nada é incrível. Mas olha, é a cara de pau desses... E como destacar, olha lá, eles não estão falando... A gente ouve a Polícia Federal. Prendeu fulano. Quanto? 150 mil. É uma sacola de dinheiro. Não, 400 mil igual do Pai da Pátria lá, do Soster. Não estamos falando disso. Nós estamos falando de 6 bilhões de reais. Nós estamos falando de 12 bilhões de reais. E lamento contar, talvez o Brasil saiba. Brasil, senhora aí, não sei onde você está nos vendo, pode mandar aqui para Tali. Estamos no interior não sei da onde, estamos na capital de tal estado, estamos no norte, estamos no sul. BRB é teu dinheiro também. Sabe por quê? Porque o Distrito Federal, para receber a capital da República, recebe um treco chamado Fundo Constitucional. Fundo Constitucional é um dinheiro que eles recebem todo ano, é para segurança pública e para saúde. Por quê? Porque você está recebendo poder. Então você tem que ter ali uma segurança pública. Daí a gente vê o que acontece no 8 de janeiro e um serviço de saúde que eu morei em Brasília há 11 anos, não é exatamente, não é o da Suíça, se bem que na Suíça não sei se tem, é um jeito de dizer, padrão FIFA. Né? E é disso que nós estamos falando, é desta gente e do seu dinheiro. Porque se o BRB do, entre aspas, Estado, né, do Distrito Federal, da Unidade Federativa, e essa Unidade Federativa recebe teu dinheiro todo ano, vai precisar sair de algum lugar para fechar o rombo. A gente estava falando isso essa semana. Sim. É do seu bolso que vai sair. More você em Brasília ou não. Você trouxe 2 novos nomes. Eu acho interessante a gente analisar também esse caso de um ponto de vista. Você trouxe Justus e Fábio Faria. Do ponto de vista da influência, né? Porque essa fraude financeira ela só foi possível por conta desse tráfico de influência praticado por Vorcaro. Ele tinha dedos em absolutamente qualquer instância. E eu digo assim, setores, instâncias, enfim. Ele comprava muita gente com essa influência que ele tinha, né? Mas então, é Justus, é Fábio Faria, é o escritório de advocacia do Lewandowski, é a esposa do Alexandre de Moraes. Talvez essas contratações também tenham esse objetivo de influência. Não descarto, mas até agora, Toffoli, Sim. foi preso o cara. Toffoli até recebeu o processo depois. Sim. Mas enfim. Lewandowski, que foi a Polícia Federal liderada por ele, que foi lá e prendeu esse cara. Exato. Garipo. A influência nesse sentido não funcionou. Galipo. Sim. Foi
nesse Banco Central que foi sim. aniquilado, liquidado o banco dele. E falou com o presidente Lula. Lula falou, é com esses caras aqui. Porque, veja só, essa influência, esse lobby, né, que ele fazia, não é errado, existe de fato. Você acha que é só problema ele? é você ceder em relação a esse lobby. Então, o que fez Ibanez Rocha, Cláudio Castro, ao tentar, a partir do BRB, comprar o Master e livrar o Worcaro dessa fraude financeira toda. Deixa eu chamar para essa conversa, direto do Rio de Janeiro, o Jorge Folena. Jorge, que é jurista, cientista político, sempre com a gente aqui às sextas, tem aproveitado esse retorno dos nossos comentaristas para desejar um bom ano, apesar de agora quase fevereiro, né? Tudo bom, Folena? Como você está? Obrigado, Thalita. Estou bem. Laura, Eduardo, toda a audiência. Olha, satisfação retornar aqui depois dessas férias. Estou muito bem. Satisfação é nossa em te receber. Quero te ouvir sobre esse caso Master. A gente abre o ano descobrindo detalhes sobre como essa fraude financeira se fez possível. Thalita, 2 pontos que eu queria reforçar, que já foram falados pela Laura e pelo Eduardo, mas eu considero importantíssimos, é que esse vídeo, né, essa audiência só veio a público, não foi por decisão isolada do ministro Toffoli. Foi porque o Banco Central é que requereu que, né, desse publicidade aos atos do inquérito. Então é importante deixar isso claro. Foi o Banco Central. E o segundo ponto que eu considero muito importante foi o que falou o Lula, o presidente Lula, na sexta-feira passada, e o Eduardo chegou a comentar aí. O presidente Lula falou que não pode um camarada que deu um golpe dessa natureza ficar impune. Isso não dá para aceitar. E doa quem doer. Quem tiver envolvimento nessa fraude, né, que responda, que se defenda. Então você veja um compromisso por parte do Poder Executivo, liderado pelo presidente da República, em mandar, né, apurar, em mandar responsabilizar quem de fato praticou fraudes, como também do próprio Banco Central, ontem, ter requerido a liberação. A liberação desses áudios, desse vídeo, né, foi muito importante, Thalita. Por quê? Muita especulação tem sido gerada desde o final do ano passado. Vamos colocar isso também com clareza. Muita especulação. Mas a culpa, a meu ver, né, dessas especulações estão sendo alimentadas, muito também em decorrência de quem está à frente da responsabilidade de conduzir, não um inquérito, mas de supervisionar um inquérito, que passou a ser o ministro Dias Toffoli. O ministro Dias Toffoli, ele não teria, até então, dado clareza, ao contrário do que fazia o Alexandre de Moraes com relação aos atos golpistas. Sempre nos atos golpistas que tinham depoimentos, provas contundentes, decisões, o ministro Alexandre de Moraes disponibilizava para a opinião pública. E, com isso, acabava qualquer tipo de especulação gerada por muitos veículos de comunicação, indevidamente, às vezes. Às vezes boa e, de outras vezes, manipulando. Então, nesse caso do Banco Master, o que nós presenciamos até aqui, do final do ano passado até o dia de ontem, é um mar de especulações, né, em razão do sigilo que foi colocado. E também, de certa forma, eu vejo que até então o ministro Toffoli, né, você veja, nessa própria tomada de depoimento, né, do Worcaro e do diretor do Banco Central, o que nós observamos? Uma interferência do juiz. Por quê? Nós estamos falando de um inquérito, nós não estamos falando de um processo judicial ainda. Foi muito desagradável, por exemplo, nessa tomada de depoimento, que nós já tínhamos ouvido, mas não tínhamos visto, e agora nós vimos e podemos confirmar, um juiz fazer perguntas durante a investigação criminal. Na verdade, quem tem que conduzir a investigação criminal é a polícia, com a atuação do Ministério Público, como estava ali naquela mesa. Quem estava conduzindo, quem preside o inquérito é o delegado. O Ministério Público pode acompanhar como fez. Os advogados também, dos indiciados, dos investigados, também. Agora, não é normal um juiz formular perguntas. E muita gente acaba colocando, mas o ministro Toffoli está atuando, isso é bom. Eu não vejo isso como bom, Thalita, sabe? Não vejo como bom, porque isso acaba gerando uma interferência, né, do Poder Judiciário naquilo que ele não tem que interferir. E nós já vimos isso muitos anos do passado. O que o Poder Judiciário tem que fazer é evitar abusos praticados
pela investigação, pela polícia ou até pelo Ministério Público, mas não ele interferir nessa fase, que nós ainda não estamos na fase processual, judicial. Então, foi bom ontem ter liberado, o ministro Toffoli liberou, esse ponto foi positivo, eu considero. Eu li a nota dele também, achei a nota muito confusa, muito confusa, inclusive ele falando que ninguém recorreu com relação ao foro de prerrogativa de função. Ninguém recorreu porque os prazos processuais no Supremo Tribunal Federal estão suspensos até o dia 1º de fevereiro, quando começa a correr os prazos. É a partir dali que nós vamos saber se tem recurso ou não. Poderiam até ter entrado com recurso, mas não ia adiantar de nada, porque o recurso tem que ir para a turma. Então, ele colocou isso na nota. Então, o único ponto, né, desse caso até então é isso. Eu acho que o ministro Toffoli, infelizmente, expôs o Supremo Tribunal Federal desnecessariamente. Desnecessariamente. Muito provavelmente poderá ter autoridades com foros de prerrogativa de função a se apurar durante a investigação. Mas até então, Thalita, nós não vimos isso. O tal do suposto deputado da Bahia, que até agora não entrou na investigação diretamente, ninguém viu. Você não viu, Laura não viu, Eduardo não viu, eu não vi, ninguém viu esse deputado ser investigado. E para ter foro de prerrogativa de função para ir para o Supremo Tribunal Federal, tem que ter um ocupante de cargo, né, com foro de prerrogativa de função e também ele no exercício da função. E nós não estamos vendo isso até então. Então, Thalita, infelizmente, o ministro Toffoli, ele acabou expondo o tribunal dele. Não quero dizer que o ministro Toffoli ele tem informações que nós não temos, mas só que ele acabou embaralhando esse caso todo. E, lógico, o Supremo Tribunal Federal tem muitos inimigos. Tem inimigos nos fascistas que foram condenados do 8 de janeiro, tem inimigos na Lava Jato, poderosíssimos ainda na Lava Jato, com grande influência no Brasil. Então, o Supremo não pode deixar nada exposto para ninguém, porque ele deixando exposição, os inimigos do Supremo vão atacar. Então, é esse ponto que eu queria ressaltar, e dizendo que o presidente Lula, a meu modo de ver, na sexta-feira passada, falou tudo. Quem tem responsabilidade é que responda, não importa quem seja. Aliás, falando sobre essa nota do ministro Dias Toffoli, ele divulgou essa nota para esclarecer principais andamentos e defender a atuação no inquérito do Banco Master ali no STF. Conforme esse comunicado de Toffoli, eventual envio do caso à primeira instância da Justiça só será decidido após a conclusão das investigações da Polícia Federal. Na avaliação do gabinete do ministro, as apurações estão tendo o andamento regular. Informação que corre nos bastidores de Brasília é que a tendência é que o caso já seja enviado à primeira instância logo após o feriado de Carnaval. Aliás, o deputado que é citado e que motivou realmente a transferência do caso Master para o STF é o João Carlos Bacelar, do PL da Bahia. Ele é citado... Oi? O PL. O PL, citado em um documento apreendido pela PF numa investigação sobre o Master. Então, por conta dessa pessoa, que o caso hoje está no STF, mas é isso, há um entendimento de que ou o caso se desmembre para apenas a parte referente ao deputado fique no STF, ou que o caso todo desça para a primeira instância de fato. Edu, Laura? Olha, eu me permitiria discordar um pouquinho do querido Folena. Eu achei a nota do ministro e eu acho que isso reverbera hoje já no noticiário. Eu achei que ela foi uma água na fervura, porque estava claro que para todo mundo que o Dias Toffoli estava metido em alguma grande maracutaia. Baixou a bola. Porque com a divulgação desses vídeos, com essa nota e tal, quer dizer, o que nós temos de fato contra hoje o Dias Toffoli, foi a bagunça que ele fez. 2, foi o fato dele ir lá viajar com o advogado do Banco Master.
foi ele pegar e é a história ainda não explicada do envolvimento dos irmãos naquele resort Itaiaiá. Mas até agora nós não temos nada dele contra, de fato, o prosseguimento das investigações. Essa nota fica adstrita às investigações. Sim. Eu acho que nesse caso, quer dizer, deu uma baixada mesmo de bola. Quer dizer, essa questão do comportamento, das normas éticas, de relacionamento com a sociedade e tal, isso tudo virou uma discussão, uma outra discussão. Mas não há até agora, eu acho, e não sei, acho que o Folena pode ver de maneira diferente, mas eu não vejo que houve um favorecimento ao Vorcaro na condução que o Dias Toffoli está dando, por enquanto. Eu também acho, tenho certeza que políticos vão aparecer, políticos que foram privilegiados vão aparecer, já estão aparecendo. Ciro Nogueira, já apareceu. Nós estamos falando aqui, aquela turminha, né? União Brasil, aquela coisa toda. Essa turma já estava aparecendo lá desde a Operação Carbono Oculto. Então, eu não tenho dúvida do envolvimento de políticos e tal, não sei o quê, de gente com foro privilegiado. Então, eu acho que certamente o Dias Toffoli tem informações, além das que foram divulgadas, sim, que podem justificar ainda essa manutenção do caso no STF. Ou, no máximo, o envio dessa história toda para o STJ. Então, eu acho que nós nem começamos a abrir essa caixa preta do caso Master, que é imenso, é gigantesco. Mas eu acho que começaram a aparecer os nomes importantes. Começou a aparecer o Campos Neto, né? Começam a aparecer esses políticos, começa a aparecer essa Tirreno, começa a aparecer o Fábio Faria, o Justus, bom, a gente já falou, Luciano Huck. Então a gente começa a perceber que é isso. O caso Master, esse Banco Master era o Papai Noel de tudo que era influencer. A gente sabe, inclusive de influencers da rede social que foram contratados. Enfim, ele pagava regiamente para ter essa rede de proteção na mídia. Isso a gente sabe, está comprovado e tal. Então eu acho que vai aparecer muita coisa ainda que a gente ainda não viu. Mas a avaliação que eu faço é que a nota do Dias Toffoli, no tocante ao que está acontecendo, as investigações sobre o caso Master, a meu ver, me satisfizeram. É claro que eu acho que é indecoroso o Dias Toffoli ir lá recepcionar com taça de champanhe o cara do BTG, o André Esteves. É uma vergonha mesmo, é uma vergonha. Mas, no tocante à investigação mesmo, eu não vejo ainda que ele tenha obstaculizado. Não sei se o Folena tem outras informações que possam me esclarecer aí sobre esse episódio. Folena? Laura, na verdade, a crítica que eu fiz foi exatamente no mesmo caminho seu, só que era com relação à bagunça que você se referiu. Infelizmente, o ministro Dias Toffoli, é isso que eu me referi, ele tem conduzido esse caso muito mal. Todo ele até aqui. Ele é que gerou todo esse mar de especulações contra ele e contra os seus colegas e contra o próprio Supremo Tribunal Federal. Essa é a única nota que eu faço com relação ao comportamento dele. Agora, com relação ao caso em si, entendo, Laura, que, na verdade, né, a investigação, quem tem que fazer é quem já estava fazendo, que é a Polícia Federal. Entendeu? E o diretor da Polícia Federal, com o ministro Haddad, também na semana passada, manifestaram, primeiro o ministro Haddad, dizendo que o caso do Banco Master era um caso muito grande, de um grande envolvimento. E logo em seguida, o diretor da Polícia Federal ratificou o que disse o ministro Haddad, dizendo que era a maior investigação em curso na história da Polícia Federal. Então, a polícia está fazendo o papel dela. Está fazendo o papel dela. Então, nós temos que dar todo o apoio à polícia. Nesse caso, nós temos que dar apoio também ao Banco Central, naquilo que o atual presidente do Banco Central determinou. Foi a liquidação extrajudicial. E aí, essa apuração teve muita interferência. Nós vimos o Tribunal de Contas da União querendo interferir,
Então, isso tudo ficou em aberto, sem contar toda a cadeia, né, criada pelo Vorcaro e também os inimigos do Supremo Tribunal Federal na mídia tradicional, atuando, né, para levar para um outro caminho, nesse caso. Então, quem gerou todo esse mar de especulações, volto a dizer, foi o ministro Toffoli. A crítica a gente tem que fazer. Não podem ficar chateados com isso. Eu tenho colegas de associação de magistrados que, na semana passada, entraram em contato comigo, né, porque eu escrevi um artigo fazendo uma crítica à atuação do ministro Toffoli. Pô, você está sendo muito duro com o ministro. Não é questão de ser duro ou não. É a questão, né, do evitar o que você falou, a bagunça. Ele estava fazendo uma bagunça. Agora, a partir do momento que a gente passa a ter clareza, a nota só saiu ontem. Boa ou ruim, não importa. Só ontem. Já era para ter saído, Laura, no final de dezembro, porque ele que convocou essa sessão que nós vimos de depoimentos, foi 30 de dezembro. Pô, porque ficou escondido tanto tempo, um mês gerando especulação. É aquilo que eu falei, o ministro Alexandre de Moraes não deixava dúvida. Tinha depoimento, tinha informação que era importante para a opinião pública, liberava imediatamente. E ele só liberou, não foi ele que liberou por conta própria. Ele só liberou porque o Banco Central do Brasil é que requereu. Porque eles estão fazendo uma apuração agora no Banco Central para saber se na gestão anterior houve algum favorecimento ou não ao Master. Nem eles estão afirmando que houve, mas é preciso investigar. Mas para investigar, eles precisavam saber o que depois o diretor do Banco Central, nesse depoimento, né, até ali gerou dúvida, não sabia se o diretor do Banco Central ia depor como testemunha ou como parte, se ele era investigado. Isso tudo em 30 de dezembro. Quem gerou essa confusão, essa bagunça? O ministro Toffoli, porque ele passou a assumir o papel que era da Polícia Federal. Ninguém quer dizer que ele esteja favorecendo a B ou C. Não é isso. É que cada um tem um papel. O papel do juiz no inquérito é de supervisão do trabalho da polícia e do Ministério Público, para evitar abusos. Não é como o Sérgio Moro fazia. Sérgio Moro comandava as investigações, comandava o Ministério Público. Não é isso. É isso que a gente tem que criticar. Então, não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Então, a nota que eu faço é essa nesse sentido. Mas, para resumir, é publicidade total. Para resumir, é um péssimo juiz. É uma péssima indicação do presidente Lula. É um juiz que eu brinco, é menor, é deste tamanho, moralmente, inclusive, não estou falando, estou falando nas posturas públicas. Moralmente aqui não estou entrando em ética e moral no sentido particular. É mínimo, é pequenininho, é uma horrorosa indicação do presidente Lula. Porque ele é um péssimo juiz, sempre mostrou isso, sempre demonstrou, e agora aqui está mostrado de novo, como a Laura e como o Folena bem explicaram. Péssimo juiz. É um juiz que não deveria estar no Supremo Tribunal Federal. Dias Toffoli, inclusive, ele informa que essa possibilidade de ir para a primeira instância se dará no final dessa investigação, né? E ele pediu uma investigação durando aí 60 dias com retorno da Polícia Federal. Claramente demorou tanto, porque precisou alguém ajudar. Peraí, vou te ajudar, juiz. Não. Eu acho que como a Laura ressalta, ele pode já ter informação, já ter acesso a esse tipo de informação de que tem gente envolvida com foro privilegiado. Então, assim, vamos deixar a investigação terminar, esses nomes virão a público e, de fato, vai se comprovar a necessidade de permanência do caso no STF. Então, também acho interessante isso que você ressalta nesse momento. Vamos aguardar para ver para onde vai, de fato, essa investigação e se ela fica no STF. Só para fechar essa conversa, o deputado Rogério Correia, do PT de Minas, pediu à CPMI do INSS a convocação dos governadores Cláudio Castro, do Rio, e Ibanez Rocha, do Distrito Federal, para explicar relações com o Banco Master. Para o parlamentar, o caso envolve agentes públicos, sistema financeiro e precisa ser apurado a fundo. Já o presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana, anunciou que o colegiado convocou o banqueiro Daniel Vorcaro para comparecer diante dos parlamentares. A CPMI deve retomar os trabalhos na semana que vem, dia 5 de fevereiro. A gente vai estar acompanhando. Vamos mudar a nossa pauta?
Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o presidente Lula, que faz nesta manhã em Brasília uma cirurgia de catarata no olho esquerdo. O procedimento é considerado simples e Lula, inclusive, já recebeu alta. O presidente retoma atividades na segunda-feira, tem uma agenda cheia para as próximas semanas. É uma maratona de carnaval por Recife, Salvador e Rio de Janeiro, em campanha aí pelo 4º mandato. A agenda prevê a presença no Galo da Madrugada, no Recife, compromissos em Salvador, como o principal cabo eleitoral do PT na Bahia, e uma ida ao Sambódromo do Rio para assistir ao desfile da Acadêmicos de Niterói, que faz uma homenagem a ele nesse ano. A estratégia tem 2 objetivos: demonstrar vitalidade e fazer gestos políticos aliados em capitais-chave do tabuleiro eleitoral. No Recife, Lula tenta equilibrar o apoio entre o prefeito João Campos e a governadora Raquel Lira. Na Bahia, ele vai reforçar a chapa do PT contra a ACM Neto. E no Rio vai aparecer ao lado do prefeito Eduardo Paes, potencial aliado na disputa estadual. Depois do Carnaval, Lula segue a agenda internacional, com viagens à Índia e à Coreia do Sul e, em março, viagem aos Estados Unidos, onde ele deve se encontrar com Donald Trump. É isso, agenda carregadíssima, pessoal. Martalita, uma ótima notícia. O Lula está enxergando melhor com o olho esquerdo. Então. Essa é uma grande notícia para o povo brasileiro. Cuidado, presidente. Minha mãe fez catarata na semana passada, o segundo olho, dia 23. Sim. Recebeu alta na quinta-feira. Não pode ficar baixando a cabeça, não pode carregar peso, não pode cozinhar por causa do vapor. Presidente, eu acho que é muita coisa para um pós-operatório mesmo, que seja muito simples. Hã? Pode pular carnaval? Depois de 10 dias, eu acho que pode. Minha mãe estava preocupada porque, a princípio, não, é um mês. Não é tanto também, sim. Mas é com calma, um olho primeiro, o olho esquerdo, né, que ele fez primeiro. Olho esquerdo. Minha mãe também fez o olho esquerdo primeiro, depois fez o olho direito. Calma, em 23 dias, mais ou menos, foi a diferença de um olho para o outro. Calma, presidente. Demonstrar vitalidade é algo que o senhor definitivamente não precisa. Realmente. Basta ter a disponibilidade para fazer o que já tem sido feito em termos de deslocamento. Mas, então, gente, politicamente eu entendo. A importância simbólica dele ir a uma coisa como o Galo da Madrugada em Pernambuco, são milhões de pessoas que vão estar gritando em uma só voz, né? Sábado Lula, de carnaval. Lula. Quer dizer, é uma demonstração, não é uma demonstração de vitalidade dele, é uma demonstração de vitalidade de um projeto político que ele encarna. Eu acho que isso não tem preço. A mesma coisa no Rio de Janeiro, vai ser consagrador. E o Rio de Janeiro do Cláudio Castro, porque, vamos combinar, o Rio de Janeiro do Cláudio Castro. Então ele vai para um terreno do inimigo, né? De um inimigo de tudo que o Lula representa, dos direitos humanos, um sujeito tacanho, um sujeito horroroso. Ele vai para o território do inimigo e vai ser uma consagração também. Na Bahia não tem dúvida nenhuma. Então eu acho que essa não é só ele falando sobre o corpo dele. Ele está falando sobre o corpo político que ele encarna, que é... Nós estamos vendo a direita, nós vamos falar sobre isso, a direita se engalfinhando entre 1000 candidatos e sem conseguir. E nós estamos nesse momento de encontro mesmo. Hoje, você estava lembrando, hoje é o dia do pagamento das pessoas que pela primeira vez terão isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Então, é muito encontro com esse povão mesmo, que o PT, que o Lula, enfim, que esse governo representa. Eu quero ver como é que vai ser, porque sábado sai sempre o cordão do Bola Preta no Rio e o Galo da Madrugada em Recife, né? Saem 2 vezes, primeiro é no sábado. E o bloco, os dois dizem 5 milhões de pessoas, 4 milhões de pessoas. Mas peraí, o Rio de Janeiro tem 6 milhões, como é que o bloco tem 3? Vocês estão loucos? Não, agora eu vou falar que 10 milhões de pessoas. É o Vorcaro que faz as contas, Camila. Ótimo. Aliás, deixa eu aproveitar esse gancho da Laura em relação ao olerite, né? As pessoas que recebem hoje, essa é uma ótima notícia olerite do é só dia aqui, e do ano. É o contra-cheque, né? Contra-cheque. Olerite, folha de pagamento, Duas coisas que a gente fala, a gente chama de farol, trânsito. As pessoas ficam achando que nós estamos no mar.
Né? Farol é aquele que o vai contra-cheque, Isso. chegou hoje o primeiro contra-cheque sem o imposto de renda para salários de até R$ 5.000. Isso porque, a partir agora de janeiro, entrou em vigor a nova tabela do imposto de renda, medida que foi apresentada pelo governo Lula, foi aprovada no Congresso. Quem recebe entre R$ 5.000 e R$ 7.300 passa a ter desconto parcial, viu? A tabela completa você confere aqui, ó, em tvtnews.com.br. Tem tudo ali direitinho. Você que recebe até 7.300 na contagem progressiva, qual será o seu desconto? Na prática, 90% dos brasileiros que hoje pagam imposto de renda estão dentro dessa faixa e ficarão fora do pagamento do imposto de renda. Eles serão isentos nesse momento. Mas, afinal, o que você, eu, todo mundo ganha com isso? A TVT vai estrear, a partir de segunda-feira, uma série que vai responder essa pergunta. Dá uma olhada. Meu salário bruto hoje é em torno de R$ 4.900. Então, eu vou ser um dos beneficiários da isenção do imposto de renda. Para mim, vai fazer uma grande diferença no meu orçamento. A isenção hoje caiu em uma hora boa, entendeu? Que hoje eu posso viajar, sair com minha família, fazer um churrasco, jogar bola. E também fugir do cartão de crédito, fugir do cheque especial, entendeu? E essa isenção foi bom demais. Esse valor que vai sobrar, em torno de R$ 400, a gente pode considerar como um aumento de salário, porque vai ser um valor que vai sobrar no salário do trabalhador. Essa diferença já vai me ajudar. Gasto em média por mês de R$ 300 a R$ 400 com remédio. Esse pouco parece que é pouco, mas faz muita diferença. Às vezes R$100 é pouco para quem ganha acima de 10, acima de 5, mas para quem ganha, que a grande maioria ganha entre 2.500 e 3, isso é uma diferença muito grande. É um lazer que ele pode ter com o filho, uma pizza que ele consegue comprar final de semana. Se fazer o cálculo anual, é R$ 1.200. Então, é isso, é voltado para ele, é voltado para uma qualidade de vida. Eu vou poder investir na poupança do meu filho, eu vou poder aplicar em relação até a alguma necessidade dele daqui para frente. Começou também no início do ano, né? Começa as aulas, então tem o meu gasto em relação ao material escolar, então esse dinheiro também pode ser aplicado nisso. Essa injeção aí que caiu na hora boa, foi uma maravilha para os trabalhadores. Que bacana! A partir de segunda-feira, viu? Dia 2 de fevereiro, ao longo de toda a programação da TVT, aqui nos jornais e também nas nossas redes sociais, você acompanha a série O que eu ganho com isso? Um especial que mostra de forma clara, bem objetiva, como a ampliação da tabela do imposto de renda impacta positivamente na vida dos trabalhadores. Não perca, tá bom? É isso, começamos o ano com essa excelente notícia para os trabalhadores e que embala, de fato, essa campanha eleitoral para um quarto mandato do governo Lula. Folena, quero te ouvir também sobre o presidente Lula e esse início de ano eleitoral. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre tabuleiro de xadrez desse ano eleitoral. Thalita, eu fiquei aqui sorrindo, sabe? Parabéns ao presidente Lula, o governo dele, parabéns à TVT também, fazer essa série. Isso é muito importante, Thalita, explicar às pessoas qual é a importância dessa vitória histórica, né, da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil e cobrar para quem ganha mais de 50 mil. Foi uma luta, porque até então os ricos do Brasil não pagavam, né, micos não, mas a quem, né, tem um rendimento maior e os muito ricos também não pagavam. Então foi uma vitória, é algo para alegrar, né, uma luta histórica no Brasil. Né? Então, parabéns ao presidente Lula, o seu governo, parabéns à TVT por estar divulgando. E lembrando, Thalita, que isso foi uma aprovação, né? Olha como o presidente Lula conseguiu. Só o presidente Lula é capaz disso. A liderança dele, sabe, Laura? Ele conseguiu a unanimidade. Ele aprovou a unanimidade na Câmara e no Senado. Olha, eu acho que é a primeira vez que eu vejo uma lei ser aprovada à unanimidade no Parlamento brasileiro. Mas só chegou a esse resultado pelo convencimento que mostrou o presidente Lula, o ministro Haddad, da importância de se isentar quem ganha até 5 mil e cobrar de quem ganha muito.
colaborar para o desenvolvimento, porque até então só os trabalhadores é que pagam, né? Essa massa que ganha muito não paga nada. Agora, Thalita, com relação à vitalidade do presidente Lula, eu queria também dar um dedinho de prosa rápida aí. Maravilhoso ver o presidente Lula com toda essa disposição e dizer, né? Vocês falaram aí do Galo da Madrugada, Eduardo falou do Bola Preta, mas a Acadêmicos de Niterói vai fazer uma grande homenagem. O samba é belíssimo, sabe? Independente do Lula ser presidente da República ou não, mas precisava ser contada a história do presidente Lula na Avenida, por tudo que ele representa para o Brasil. Mesmo os opositores do presidente Lula, de fato, também reconhecem, né, a importância dele na história do Brasil. Então, essa homenagem que Acadêmicos de Niterói vai prestar ao presidente Lula esse ano na Avenida do Rio de Janeiro, no Sambódromo, é algo muito importante, né, nesse momento histórico do Brasil, do que representa o presidente Lula. Eu queria registrar isso, sabe? Perfeito. Aliás, você falou sobre essa unanimidade, né, com a qual foi votado essa proposta de isenção de imposto de renda. Foi uma unanimidade conquistada, com muita luta, né? A gente fica imaginando o que poderia ser do país mesmo com um Congresso de esquerda, com um Congresso que apoiasse no todo um governo como o do presidente Lula, né? O tanto que a gente conseguiria avançar. Por isso que esse processo eleitoral é muito importante, a gente tem lembrado pela parte do Legislativo, né? Essa nova configuração do Congresso que é possível nesse momento. Thalita? Diga. Eu queria só fazer uma menção, porque eu acho que é importante. O ministro Fernando Haddad. Sim. Ele está saindo do governo agora em fevereiro. Sim. Mas, cara, a quantidade de entregas que esse cara já fez... E olha que eu sempre tive muitas reservas em relação ao Haddad. Desculpa. Por causa do ar aristocrático que ele tem e tal. Mas, se tem um cara que tem entregas fundamentais para o povo brasileiro, a começar do ProUni, as universidades federais, o que ele fez aqui na cidade de São Paulo, agora essa grande entrega, né? Quer dizer, porque, vamos combinar, foi uma engenharia, quer dizer, foi uma obra de engenharia, porque, para todos os efeitos, a esquerda sempre foi vista, inclusive por nós mesmos, como os caras que querem aumentar imposto. Ah, não, todo mundo tem que pagar mais imposto para pegar... Né? Não foi, eu cresci, a minha militância política toda foi feita em cima disso. Quem tem mais, paga mais, enfim, mas parecia... Sempre eu acreditei que era isso, quer dizer, todo mundo ia ter que pagar um pouco mais para a gente oferecer um... Sim. Cara, o cara fez uma engenharia financeira genial. Porque ele pegou, tirando um pouco de quem nunca pagou, ele pegou e viabilizou que 90%, gente, isso é maravilhoso, 90% das pessoas, dos trabalhadores do Brasil, terão desconto ou total ou parcial no imposto de renda pago. Quer dizer, isso é Gente, isso é genial. E o ministro Fernando Haddad vai sair do governo. Eu acho que agora que as pessoas vão sentir esse dinheiro a mais, cara, se eu fosse o Haddad, saía candidato a senador por São Paulo, e eu acho que ele teria um monte de votos por causa disso, porque ele tem muitas entregas e ele sai muito fortalecido do governo. Então eu acho que não é um cara, desculpa falar, não é um fufuca. Né? Sim. Doutor Fufuca. Não doutor Fufuca. Ele é o pai do imposto da isenção do imposto de renda. É um gênio que entregou coisas fundamentais para melhorar a vida do trabalhador. Então, eu sei que o PT tá ali, Haddad, por favor, entra na disputa eleitoral. Eu sou mais uma dessas que está falando, Haddad, entra na disputa eleitoral, porque você é um quadro que nós não podemos prescindir. Essa mudança de chavinha, né? Ele vai de taxade para pai da isenção do imposto de renda, né? É isso que se deu no último ano. Sensacional. E lembrem de Darcy Ribeiro, que dizia, senador, que o Senado é um pedaço do paraíso na Terra. Porque dá para fazer política, você tem 8 anos para fazer. Haddad, por favor, Haddad. Atenda aos nossos desejos, por favor. Só para eu dar o meu pitaco também aqui, é ótimo que a gente esteja fazendo essa série, e aqui eu não estou lambendo a cria só não estou jogando confete para cima,
porque é uma conquista que o país tem que se apropriar dela. As pessoas têm que sentir e dizer assim, tem que fazer a atualização da tabela do imposto de renda, senão eu perco isso a partir do ano que vem. Uhum. Né? Então, no fundo, é uma grande atualização da tabela do imposto de renda. Coisa que a direita, quando está no poder, nunca faz, Sim. porque eles se beneficiam. Sim. Né? E a esquerda tem que fazer todo ano, porque senão os 5 mil versus inflação vai ficar menor no ano que vem. Só que então, isso tem que ser, as pessoas têm que se apropriar, falar, nisso vocês não vão pôr a mão de novo, não. E entender que ao longo do processo, esses 5 mil vão perder força por causa da inflação, seja ela alta, seja ela baixa. Então, a população precisa pegar e falar assim, disso eu não abro mão nunca mais. Perfeito. Vamos falar agora sobre o outro lado, o xadrez político e como a direita, nesse momento, se organiza. E eu começo esse debate com a capa da revista Veja, que, olha, contrariando nossos desejos, não traz o presidente do Banco Central aqui na capa dizendo eu sabia de tudo. Mas sim Lula contra todos, né? Congestionamento de candidatos aumenta divisões na direita. O movimento do PSD, de Gilberto Kassab, com o lançamento de 3 presidenciáveis, esquenta a briga em torno de quem será capaz de enfrentar Lula. Segundo a Veja, Flávio Bolsonaro aparece como um fator de travamento na direita, não de unificação, e a revista avalia que Flávio é visto como um refém do bolsonarismo, incapaz de dialogar com o centro. Faz de vítima ainda Flávio, né? Consegue transformar Flávio em vítima disso tudo. Pessoal, vamos discutir um pouquinho então sobre esse cenário. Ontem eu li algo bastante interessante no sentido de que quem tem muito candidato a presidente não tem nenhum. Cachorro não tem muito dono, mora de não fome. Não tem nenhum. A gente não sabe até que ponto o Kassab realmente tem planos só para 2030 e o importante nesse momento é para ele o legislativo, e lançando um candidato a presidente que enfrente Lula não seria tão interessante porque perderia candidatos ao legislativo. No entanto, é isso. Quanto mais fragmentada a direita estiver, mais voto pode puxar de Lula. E daí, se unificando para um segundo turno. É uma possibilidade também. Como vocês enxergam esse cenário, Laura? Só tem um candidato, Bolsonaro. O candidato está preso, claro. O candidato está preso, mas só tem um candidato. Na verdade, ali poderia pegar e juntar todos esses caras e espremer, fazer o puro suco desses todos. E daria o quê? Bolsonaro. Tá meia dúzia de votos e um Bolsonaro. Nós estamos falando sobre isso. Quer dizer, é uma direita que ela coitada, ela está presa. Ela está presa, ela está em cativeiro, né? Na papudinha. É o drama desses caras, é o seguinte, somando todos eles, o único que tem voto aí é o Flávio Bolsonaro. E por quê? Porque o pai dá para ele esses votos. Ontem nós tivemos aquela cena vexatória, né? Quer dizer, Tarcísio de Freitas, o governador do estado mais poderoso da nação, vai lá pedir arrego pro Bolsonaro. Quer dizer, nenhum deles tem vida própria. A gente sabe, nenhum deles existe. Por quê? E o Kassab está querendo fazer um joguinho dizendo que esses outros seriam os candidatos contra a radicalização do bolsonarismo. Seria a terceira via. E contra a radicalização do petismo. Seria a terceira via. Meu, me engana que eu gosto. O Caiado tem cara de terceira via. Mas gente, você sabe que essa aposta, realmente, eu também acho que a aposta do Kassab é essa, é oferecer uma terceira via. Mas o Ratinho Júnior deu uma declaração ontem dizendo assim, se eu for candidato e vencer, eu livro o Bolsonaro da cadeia. Então, assim, acabou com esse plano de cadeia. Acabou! Quer dizer, todos eles sabem que sem o Bolsonaro, sem o apoio do Bolsonaro, eles são poeira jogada na estrada. Então, eles não... O lance é o desespero desses caras e esses malabarismos. O Kassab é genial, o Kassab é o Maquiavel, o Kassab é o Clau, é o criador de política. Mano, o Kassab não está criando nada, ele está reciclando uma gente que não tem voto. É aquela coisa, quer dizer, olha o Caiado, coitado, a cara do Caiado. O Caiado não sai daquele quanto é, 1,5%? 1,5%, falava o Lula lá em 89. Ele não sai disso. Então, o desespero deles é o seguinte, eles não convencem como uma candidatura de centro. E o centro foi sequestrado pela direita. Esse que é o problema, o centro.
aquele centro histórico, né, o Centrão, foi sequestrado pelo bolsonarismo e não tem vida própria sem ele. Então, o drama é todos eles espremendo, não dá um Bolsonaro, todos eles espremendo, não dá um Bolsonaro, e muito menos essa saída do centro, nem extrema-direita, nem extrema-esquerda, representado por esses caras. Ó, faltou pôr o Jorginho de Mello, né? Passar o centro, o super centro. Sim. Eu sou de centro, Jorginho de Mello, o racista, o cara que... Enfim, só faltou o Jorginho de Mello entrar aí para pegar e avacalhar completamente a ideia do Kassab de que está fazendo uma alternativa ao bolsonarismo e ao lulismo. Eduardo Leite nem aparece, inclusive, né, entre os candidatos a presidente. Estou sentindo falta dele porque um importante... importante ascensorista do prédio sede do PSD me disse que a ideia deles é Ratinho Júnior puxando a chapa, Eduardo, isso dentro do PSD, né? Eduardo Leite vice e Caiado como um super-ministro da segurança. Essa seria a composição, e aí os dois que não são Ratinho Júnior poderiam concorrer ao Senado se quisessem, porque não vão ficar sem cargo, né? Ratinho Júnior estaria indo para o sacrifício de concorrer contra o presidente Lula e contra Flávio Bolsonaro, a não ser que o acordo aconteça lá na frente. E a economia, tio? Quem cuida da economia? Faltou essa parte da equação. Eu entendo você querer puxar a conversa para a segurança pública, a gente vem falando disso aqui, né? Sim, é um grande definidor. Entretanto, quem que eles vão chamar? O Paulo Guedes? Mas, mais uma vez, se a ideia é essa, de oferecer uma alternativa, inclusive a Flávio Bolsonaro com o Ratinho Júnior encampando essa chapa, ela foi destruída a partir dessa fala do próprio Ratinho Júnior. Porque você se iguala a Flávio Bolsonaro, aquela pessoa que está contra o golpe, mas ainda assim tem essa gosta ali da direita, da extrema-direita, não vai votar no Ratinho a partir de uma fala como essa. Então, assim, destrói esse planejamento também de Kassab. Folena, como você vê tudo isso? Olha, a Laura foi, a meu ver, perfeita na análise dela, cumprimentando a Laura mais uma vez. Laura, de fato, a crise está na direita brasileira tradicional, que desde 2002 não tem uma candidatura à altura para disputar com o campo democrático, popular e progressista. Eles perderam a eleição presidencial de 2002, 2006, 2010, 2014, perderiam a eleição de 2018 se o presidente Lula não tivesse sido sequestrado pela Lava Jato. E aí surgiu um nome, como a Laura bem destacou, que foi o Bolsonaro, esse representante do fascista, que a classe dominante brasileira permitiu que chegasse à presidência da República mediante um golpe, que foi o Bolsonaro. Então, o que restou, né, para essa classe dominante? É o Bolsonaro. Mesmo com o Bolsonaro na presidência da República, Thalita, o presidente Lula ganhou a eleição de 2022 no Brasil. Contra tudo e contra todos, contra as big techs, contra a máquina do governo federal, contra a máquina dos governos estaduais e municipais, contra as Forças Armadas, contra as polícias. Então, o presidente Lula, ele vai buscar um quarto mandato, a meu sentir, mais fortalecido, Laura, sabe? Porque primeiro que ele está ocupando o cargo. Isso já é uma vantagem muito grande. Vejo que o Bolsonaro quase, né, vai disputar, o Lula que superou o Bolsonaro. O presidente Lula vai disputar o cargo a reeleição no cargo. O presidente Lula, a meu sentir, Laura, Eduardo, Thalita, quem está nos acompanhando, esse terceiro mandato do presidente Lula, mesmo com todas as dificuldades que estão sendo impostas a ele desde o início, é o mandato que ele mais está entregando uma gestão efetiva para o Brasil, com mais realizações concretas para a população brasileira. Muito mais do que o primeiro e que o segundo mandato, mesmo com toda a crise institucional instalada no Brasil. Então, o presidente Lula vai para disputar um quarto mandato, diante de todo esse cenário, com uma direita, uma classe dominante brasileira sem uma candidatura já há décadas no Brasil. E eu vejo, sabe, Thalita, que o presidente Lula, o único cuidado que ele tem que tomar, e todos nós, é que é uma tentativa permanente de golpe no Brasil. Então, essa classe dominante brasileira, ela é golpista. E ela conta com o apoio do imperialismo,
que não respeita a soberania, como nós estamos vendo aí, invade países, né, as big techs que não têm nenhum pudor. Então, só um estado de golpe, de Estado, uma tentativa de golpe, é que pode tirar uma reeleição do presidente. Os dizem, não vai ser fácil. Obviamente que não vai ser fácil, diante do cenário, né, dessas condições, dessa classe dominante golpista. Por isso que é sempre uma luta permanente. Em condições normais, eu vejo o presidente Lula, sabe, com grandes condições de ser reeleito nesse ano, né? Nesse ano. E eu acho que entendo que a análise que a Laura fez foi perfeita. Não tem muito o que acrescentar. Deixa eu acrescentar, então, mais informações para a gente continuar nesse debate. Numa entrevista à Globo News, Gilberto Kassab, o manda-chuva do PSD, disse que, veja só, o eleitor do PSD é mais próximo do eleitor do Flávio Bolsonaro do que de Lula. Estamos ocupando o campo da centro-direita, majoritariamente. É quase natural que o eleitor do Flávio vote no nosso candidato no segundo turno e vice-versa. Então é isso. Por isso que eu fico achando que há uma estratégia de fragmentar esse voto da direita para, com isso, conseguir um segundo turno e depois haver o que será feito num segundo turno. Porque se o PSD, de fato, resolve apoiar, por exemplo, um Flávio Bolsonaro, perde possibilidade de eleger nos estados os seus, os seus parlamentares. Então, acho que tem tudo isso para ser estudado agora daqui para frente. Mas o que ele coloca aí é isso. A gente está mais próximo de Flávio Bolsonaro do que de Lula. Então, assim, xadrez. Pode até estar mais perto. O Otto Alencar, que é do PSD, certamente discorda disso. Mas pode estar mais perto. Quando a gente olha para São Paulo, Rio Grande do Sul e tal. Agora, Flávio Bolsonaro não terá todos os votos de Jair Bolsonaro. Sim. Então terá menos votos. Sim. Para chegar no segundo turno ou para competir com o Lula, precisa ter foi 51 a 49, né? Até menos do que isso. Então ele precisa compor com o meio. Será que chega? Lembrando sempre que a gente tem entre 18% e 20% dos brasileiros não votam. A gente tem a ilusão de que porque o voto no Brasil é dito obrigatório, eu até discordo da Constituição. Olha a petulância do cavalo, ô Folena. Porque, muito embora esteja escrito na Constituição que o voto é obrigatório, não é. O obrigatório é você ir até a urna, ir e se apresentar. Não tem como você obrigar alguém a votar. Você pode entrar e sair. Você pode entrar e anular o seu voto. Né? Então, eu acho que pode anular não votando. Justificando. Sim. Então a gente tem de 18% a 20%, já chegou a 22%, acho que foi na eleição municipal da última ou da penúltima vez, brasileiros que não votam, vão para a praia. Como dizia Ricardo Boechat, vou embora para a praia, não vou votar. Então, será que isto aqui, esta gente que a gente acabou de ver aqui, consegue aumentar a quantidade de pessoas que não vai votar para, primeiro, compor um número suficiente que seja igual ao que Jair Bolsonaro teve. E mais, para abocanhar um pouco de quem não iria votar, porque quem vai votar no Lula vai votar no Lula. Né? Então, eu tenho dúvidas se a conta fecha. Folena ia dizer alguma coisa? Diga, Folena. Não, eu queria comentar duas coisas rapidamente. O que o Eduardo falou é importante. Eduardo, tem variado aí até 30% abstenção e nulo em alguns colégios eleitorais, sabe? Então, esse é um número que, de fato, a sua análise está perfeita. O voto não é obrigatório. Obrigatório é você comparecer, né, lá ou não votar ou não votar, mas você tem que comparecer na sessão eleitoral. Perfeito o que você falou. Com relação ao que o Kassab disse, não é nenhuma novidade, porque, na verdade, se o candidato for o do PSD, vamos botar assim, o pessoal da extrema-direita vai votar nele. E se for o contrário, se for o da extrema-direita, a direita também tende a votar no candidato da extrema-direita. Então, ele não falou algo diferente, porque nós estamos falando aqui de classe dominante. Né? Essa classe dominante é que teve que aceitar, corporificar na sua estrutura os fascistas. Abertamente, com a eleição de Bolsonaro, não tem quadros.
O Bolsonaro foi o quadro que caiu do céu para a classe dominante brasileira na eleição de 2018. E ela pagou, de certa forma, alguma conta. Nisso, na questão da desarrumação institucional que o Bolsonaro provocou no Brasil. Mas em matéria de dinheiro, de ganho de capital, foi excelente o governo do Bolsonaro. Só ver aí esse caso do Banco Master, a Operação Carbono Oculto. Tudo isso tem ligação de Bolsonaro. Foi um governo muito bom para os muito ricos e para aquilo que é ilegal no Brasil. Então essa é a realidade. Esse agrupamento vai se unir mais uma vez. Eu sempre digo, Eduardo, que a luta histórica que nós travamos no Brasil desde os anos 30 é contra o imperialismo, é contra o latifúndio, é contra os fascistas, e a partir do ano passado nós descobrimos um quarto elemento, que é o crime organizado também. Esses 4 elementos vão se unir para tentar não impedir a eleição do presidente Lula, a reeleição do presidente Lula. Então isso tem que ficar claro. O que o Kassab falou, né, não tem nenhuma novidade, porque esse grupão aí, esses 4 inimigos do Brasil, estarão juntos em busca de uma candidatura deles que represente os interesses deles. O presidente Lula representa exatamente o contrário. Posso só falar uma coisinha, Claro, Thalita? claro. O que eu imagino é o seguinte, vamos lembrar que a Rede Globo, por exemplo, foi atacada pra caramba pelo Bolsonaro. Né? Mas foi atacada, ele pegava e falava, não dou entrevista, ele humilhava os jornalistas, ele ia naquele cercadinho, ele fez de tudo, ele fez uma bagunça. Imagina a saudade, os marinhos falando, gente, que saudade do PSDB. No centro, aquele centro que de fato existiu no Brasil, né? Quer dizer, existia, tinha o PFL, tinha o Centrão, tinha o PT e tinha o PSDB. Cara, você vê, o PSDB, que a gente não fala mais, né? A gente suprimiu essa palavras que a gente esqueceu. PSDB, motociata, né? Tem as palavras que a gente... Graças a Deus a gente está esquecendo. Superamos. Né? Superamos. Mas imagina a saudade que eles sentem daquela direita limpinha, que respeita a Rede Globo, que trata a Rede Globo com a maior deferência. Isso não existe hoje no Brasil. Esse é o drama desses caras. Então, eles não têm muito jeito, né? O centro político no Brasil esfarelou com o golpe contra a presidenta Dilma. A direita, o centro, se esfacelou. Sim. E aí sobrou o quê? Agora toma que o filho é teu. Cara. O Bolsonaro é de quem? O Bolsonaro é da TV Globo, que apoiou o golpe contra a presidente Dilma. O Bolsonaro é do Temer. Aliás, ontem estavam falando que o Temer ia também ser candidato. Ai, meu Deus. O Temer é uma palavra que a gente quer esquecer, mas o Temer é que nem um vampiro, né? Ele aparece das catacumbas vez por outra. Abre aquele caixão. Abre o caixão e lá vem Temer, né? Mas enfim, o fato é isso, o centro, esse centro que o Kassab está querendo ver se reativa, não existe, né? Quer dizer, ele foi enterrado por esses 4 cavaleiros do Apocalipse que o Folena falou. Os 4 cavaleiros do Apocalipse mataram aquele que podia melhor representar tudo isso e com aura ainda de civilização. Não existe mais. Então é isso, quer dizer, nós vamos ter todos eles contra o Lula e contra esse projeto do povo brasileiro. E os planos do bolsonarismo? Veja só, coluna de Igor Gadelha no Metrópolis. Em visita, Tarcísio e Bolsonaro discutiram o vice de Flávio e o Senado. Na conversa foram mencionados os nomes do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, da senadora Tereza Cristina, do PP, e até de ACM Neto, do União, como possíveis vices de Flávio. Sobre a disputa ao Senado em São Paulo, Tarcísio ponderou a necessidade de escolher um nome competitivo para a segunda vaga, a fim de evitar que a esquerda eleja um representante. A primeira vaga já está acertada para o deputado federal e ex-secretário estadual da Segurança Pública, o Guilherme Derrite. Isso já foi acertado com a Tarcísio de Freitas e indiretamente com o próprio Jair Bolsonaro. Sentiu falta de ninguém nessa lista? Quem? O próprio Tarcísio, a Michele Bolsonaro ou o próprio Tarcísio, o nome dele também como um possível vice. Sim. Está na lista para vir. A burrice dessa gente favorece. Isso a gente tem que sempre lembrar. Sim. Se isso for de fato verdade, não for apenas balão de ensaio, ou então recado, a burrice dessa gente favorece. E estou esperando ver o Malafaia gritando. Mas eu não sei o quê, porque a candidata dele é a Michele, né?
Então, eu acho interessante também, porque ainda existe essa perspectiva de não ser Flávio Bolsonaro candidato, né? Porque, veja só, Flávio Bolsonaro, inclusive, saindo para o Senado, ele mantém, e sendo eleito, um mandato de 8 anos. Se ele perde essa eleição como candidato a presidente, ele é nada. Ele é nada. Ele volta para aquele limbo do bolsonarismo. Ele volta para a mansão dele. Sim, exato. Vai vender Mas chocolate. a família Bolsonaro perde muito poder, né? Porque Eduardo Bolsonaro, que poderia ser esse segundo candidato aqui em São Paulo, por exemplo, não vai ser, porque vai ficar lá nos Estados Unidos. Carlos Bolsonaro, inclusive, que deixa o Rio de Janeiro e vai para Santa Catarina para concorrer ao Senado lá, deixando essa vaga aberta para o irmão Flávio Bolsonaro. Então, assim, há esse xadrez também político e que vai de encontro com as ambições e com os interesses da família Bolsonaro, que não dá para deixar de lado, né, Laura? Não, eu quero falar sobre Tarcísio. Eu adoro Tarcísio. Tarcísio, para mim, é uma pessoa nefasta. Você vê como ele é puxa-saco, como esse cara não tem... Até o Kassab chegou, falou, deu ontem um presta atenção nele. Falou, peraí, você ser leal é uma coisa, você ter uma subserviência canina é outra coisa. E o que ele fez foi ontem mostrar mais uma amostra, mais uma prova dessa subserviência canina. E eu queria lembrar, ontem, quando ele deu a coletiva na saída do encontro com o Bolsonaro, ele estava sob supervisão direta do Flávio. O Flávio atrás dele, assim, ó, querendo ver se ele entregava o que estava combinado. Assim, fiscalização. O Carluxo estava também, né? Desculpa, eu falei Flávio, não, era o Carluxo. Eu que me enganei. Aquela discreta cabeça. Não, você viu, né? Assim, ó, com a maior cara de, sou o bedel aqui da turma. Eu estou fiscalizando. E foi incrível, porque alguém perguntou, um repórter perguntou, então está fechado o apoio a Flávio Bolsonaro? Ele pegou e falou, está. Mas ele não teve... Ele não conseguiu, quer dizer, o negócio entrou tão torto nele, sabe aquele osso que fica aqui, assim, não desce? Ele ficou com esse osso entalado na garganta, ele não conseguiu falar o nome do Flávio Bolsonaro, ele não conseguiu falar, porque é óbvio que e ele sabe disso, que do ponto de vista dos sonhos desses 4 cavaleiros do Apocalipse, né, Folena, o Tarcísio era o homem, entendeu? É o cara civilizado, é o cara que é engenheiro, é o cara que conversa com todos os setores, com a Faria Lima, com os empresários, com os... Nunca se viu o Tarcísio comendo farofa e jogando no chão a farofa. Então ele é muito mais palatável por essa turma do que o Flávio. Mas ele sabe que sem a família Bolsonaro ele não é nada. Então ele teve que engolir o ossão Flávio e dar um espetáculo, e propiciar para todo mundo que quis ver um espetáculo de abjeção, um espetáculo de humilhação pública. Ele foi lá, levou um presta atenção e saiu convencido. Então, o Tarcísio, para mim, é uma dessas pessoas, assim, inacreditável. Certamente foi prometido para ele 2030, prometeram para ele alguma coisa aí para frente, porque a luta de classe não acaba em 2026. A gente sabe que em 2030 nós vamos ter grandes obstáculos, porque Lula não poderá ser candidato e pode ser aí que esteja a chance de Tarcísio. Então o Tarcísio pode estar mirando numa eleição em que o nosso grande guerreiro, o nosso Lancelote, o nosso grande cavaleiro da Tábua Redonda, não vai estar no páreo. Então, isso abre para ele uma oportunidade grande. Então, é isso, quer dizer, Tarcísio é um nome que eu ainda não coloco naquela lista de palavras que não pronunciaremos jamais. Aliás, é Tarcísio de Freitas, que podendo não ser eleito ao governo de São Paulo, também cai nesse limbo, né? Porque daí em 2030, talvez o nome dele nem seja um nome interessante, caso ele perca a eleição para o governo de São Paulo. Só lembrei de uma palavra aqui também para passar para você, para Folena. Dória, João Dória, o nome, palavras que também não usamos mais na política. Que superamos. Né? Antes de passar para o Folena, só deixa eu trazer mais um adendo a essa notícia sobre Tarcísio de Freitas. Ainda no Metrópolis, o comando da Papudinha fez uma deferência a Tarcísio de Freitas durante a visita a Bolsonaro nesta quinta.
O comandante do 19º Batalhão da Polícia Militar do DF, como a Papudinha oficialmente chamada, cedeu o próprio gabinete para Bolsonaro conversar com Tarcísio. A visita durou 2 horas e durante esse período o almoço de Bolsonaro foi entregue ali na sala. Após a visita, Tarcísio teria relatado que Bolsonaro tem sido bem tratado pelos funcionários da Papudinha e que o ex-presidente está com uma aparência boa. Espanta muito porque, assim, nem se ele tivesse em casa, ele teria essas regalias todas, sabe? Ele tem primeiro a agenda feita por Alexandre de Moraes, né? Então, eu quero conversar com fulano. Da Alexandre de Moraes, como secretário, tem que analisar se pode, se não pode, qual horário vai ser feita essa visita. Chegando lá, ele recebe uma sala própria para essa reunião ser feita e o almoço dele é entregue no horário, porque, pois bem, ele tem que se alimentar, já que ele está dentro de uma dependência da Polícia Federal. Então, assim, é tão absurda essa situação toda, mas é isso. Ele recebendo mais uma vez grandes privilégios enquanto preso na Papudinha. Folena. Olha, Thalita, eu acho que o Alexandre de Moraes, o ministro, vai indagar o diretor lá do estabelecimento prisional, porque não foi isso que consta na decisão que transfere o Bolsonaro da Superintendência da Polícia Federal para a Papudinha. Não foi isso que constou na decisão. Que ele teria que poderia ser recebido no gabinete do diretor lá da polícia, lá, né, o batalhão da polícia. Então, quer dizer, eu acho que o ministro Alexandre de Moraes provavelmente irá questionar esse diretor. Isso é um equívoco, você colocou muito bem. Com relação ao Tarcísio, Laura, eu só vou divergir da minha amiga Laura num ponto. Quando falou que o Tarcísio pode ser para a classe dominante brasileira civilizado. Pô, essas imagens que nós vimos agora aqui da B3, esse cara não tem nada civilizado. É um homem, Paula, você tem razão. Esse cara é um homem despreparado, desqualificado. Como você bem falou, Laura, certíssima, querida. Quando você diz que ele não é nada. Porque, veja, ele não é governador de São Paulo por causa do Bolsonaro. Ele, para ser reeleito governador, vai precisar do Bolsonaro. Então, ele é um homem totalmente dependente do Bolsonaro, porque ele não existe na política. Não adianta a classe dominante brasileira apoiar o Tarcísio, porque o Tarcísio depende do Bolsonaro. E a classe dominante brasileira também hoje é dependente do Bolsonaro. Então, a situação da direita brasileira, Laura, a sua análise foi muito perfeita também nesse ponto, é muito difícil. E o Kassab, sabe, Thalita, dizer que ele busca a formação do centro, isso também é retórica pura. Porque, na verdade, o que o Kassab constrói com o PSD é a direita brasileira. É a direita profunda brasileira. É a direita dos grotões. O PSD é o partido dos grotões. É o partido das prefeituras, das câmaras de vereadores. Essa é a estrutura que está sendo cada vez mais ampliada pelo Kassab desde o final dos anos da década passada, 2009, 2008, quando ele funda esse partido, com esse objetivo de reestruturar esse poderio das oligarquias brasileiras. Então o Kassab é o grande concentrador, ele vai jogar toda a dele nessa eleição, não é para eleger presidente, é para eleger o maior número de senadores e deputados. E ele se consolidar, superar o MDB como esse partido da direita brasileira na atualidade. Então, é assim que eu vejo os movimentos do Kassab. Obviamente ele diz que é de centro, porque é mais bonito, né? Mas, na verdade, é a direita das oligarquias atrasadas do Brasil, essas oligarquias extremamente ligadas exatamente ao latifúndio. Então, o Kassab é um papo furado danado e é outro que é totalmente dependente, mas ele criar uma estrutura para se tornar independente e ser, de fato, a liderança política das oligarquias brasileiras. Sabe que é ser o aí, novo olha, Michel Laura, Temer, olha era... o civilizado do Paraíba aí. É horrível isso, é horrível. Não sei se vocês já viram, tem um perfil na internet que é Jaque Concerta, que ela fala sobre a machulência. Vocês já viram? Já Não, vi. eu não vi. Muito bom. Não, vocês têm que assistir. Muito bom. Que ela fala assim, todas as bobagens que os machos fazem para mostrar que são machões.
Esse é o Esse é idiota, esse é o espetacular. próprio machulento, que ele pega, vai, bate. Não, é ridículo, o Tarcísio é ridículo, é um machulento ridículo. Eu tenho vergonha, eu vejo uma cena dessa, ele quebrando o martelo ali, eu sinto vergonha, porque isso é indescritivelmente... É uma cena bruta apenas, é uma ridicularia, né? Eu adorei a expressão, machulento. São os machulentos e ela fala machuleza também. São Machulência. Né? As derivações. Os atos. Como é forte, como é viril, Então, como ele é macho. Vergonha alheia, né? No site, geralmente, esse tipo de imagem é acabar com o martelo na cabeça dele. Que é o que, né? É o que ela põe. É legal, muito legal, muito legal. Muito bom. Mas só falando em vergonha... Para fechar. O nosso prezado Magno Malta não conseguiu entrar ontem de novo. Segunda vez que ele tenta ir até lá sem autorização do Moraes. Pois é. Tentar dar carteirada. E eu vi que também o Valdemar da Costa Neto queria entrar, não sei se ele efetivamente foi, fisicamente. Não, ele não foi autorizado por Alexandre de Moraes. Não foi. É o outro que é investigado. Porque os dois, a gente falou sobre isso aqui ontem, né? Os dois são investigados, fazem parte dessa investigação tocada pelo Alexandre de Moraes e por conta disso a visita não foi permitida. É um caso sério de político que quer entrar na cadeia. Quer dar carteirada, é incrível. Quer entrar na cadeia e a cadeia não deixa. É uma coisa fantástica. Polena, muito obrigada. Sempre um prazer tê-lo aqui às sextas, viu? Beijo. Boa semana pra você. Beijo. Satisfação em vê-los. Tchau, tchau, gente. Mesma distância. Tchau, tchau. Até. Um beijo. Olha só, vamos com mais notícia. Nessa semana, integrantes do MBL foram à ocupação Palestina Livre, que fica em Diadema, e invadiram esse local. Segundo os moradores, os agressores tentaram entrar nos quartos das pessoas que ali vivem, empurraram moradores e jogaram spray de pimenta numa mulher grávida. Quem tem os detalhes para a gente ao vivo é a repórter Gihanna Rodrigues. Bom dia, Gi. Bom dia, Thalita, Laura, Edu, você que está em casa. É isso mesmo, a gente foi na ocupação Palestina Livre assim que ela começou no dia 7 de setembro do ano passado, no dia do Grito dos Excluídos. Hoje em dia, 45 famílias já vivem lá na ocupação. E a maioria, Thalita, são mulheres, pessoas idosas, pessoas até com deficiência visual, crianças. A gente tem também entre os moradores crianças autistas, né? Essas foram as pessoas que foram atacadas. Para quem está em casa entender, foi mais ou menos o seguinte, né? Na quarta-feira, 11 horas da manhã, acabou o turno na portaria. Ocupação, gente, é tudo organizado. Quem está de fora às vezes não sabe, né? Mas você tem horário ali para cumprir das tarefas. Então, a Selma, que é coordenadora da ocupação, conversei com ela, ela falou, olha, 11 horas da manhã acabou o meu turno, eu saí da portaria e subi porque eu precisava fazer outras tarefas ali na ocupação. Nisso, as crianças vieram gritando, pedindo socorro, pedindo ajuda, porque alguns homens, um grupo de homens, estava com um alicate e tinha quebrado o cadeado ali do portão. Então, eu desci, né? E aí, quando a gente deu de cara com aqueles homens, né? Ela falou que identificou dois, né? Entre eles, o Gabriel Lima, que é do MBL, e também o Gabriel Piauí, é o relato aqui da moradora da ocupação. Ela falou que quando desceu, eles falavam o seguinte, olha, a gente vai invadir aqui esse espaço. Ela falou, não é assim que funciona. Vamos assistir o relato, né, da Selma Cardoso, coordenadora da ocupação Palestina Livre. Quando eu desci no nosso segundo andar, eles já estavam gravando e gravando, dando entrevista, o tal do Gabriel Piauí, posso dizer o nome claramente, né? Porque depois eu vi o cara. E aí eu falei para eles, vocês são da polícia? Tem mandato? Se não é da polícia, não tem mandato, para agora de gravar, porque vocês não pediram permissão para mim, vocês invadiram a minha casa. Não, nós viemos invadir. Eu falei, vocês vieram invadir o que esse aqui está ocupado, porque ocupação não se invade. Eles falando que queria ocupar, queria entrar nos quartos. Eu falei, não, casa de ninguém. Se entra no quarto, vai filmando, sem que o dono permita, porque vocês estão errados. Mas esse Gabriel Piauí, ele queria entrar nos quartos para dizer a situação precária que nós moramos aqui. Ele queria dizer a situação precária, o prédio como que é, e a situação precária que nós estamos aqui.
Aí eu disse para ele, quer mostrar a situação precária que está aqui? Nós estamos numa situação precária, aqui não tem mulher vagabunda. Você está chamando nós de vagabunda, nós não somos vagabunda, nós somos trabalhadora. As mulheres que trabalham aqui, a maioria são registradas, eu mesmo sou cuidadora, eu trabalho por uma agência, eu trabalho 12 por 36, hoje mesmo eu vou trabalhar, eu trabalho 12 por 36, então assim, as mulheres que estão aqui são trabalhadoras. E aí o que acontece? Eu falei para ele, você quer tirar foto, você quer mostrar como está a situação nossa aqui? Tudo bem, mas faça uma coisa certa. Não precisa você trazer esses 12 homens desse tamanho perguntando para nós onde estavam nossos homens aqui. Eles estavam perguntando para nós onde estavam nossos homens. Eu falei para ele, os homens que a gente tem aqui não são tantos, a maioria são mulheres e crianças, e os homens que tem aqui estão trabalhando. Só para lembrar que essa ocupação acontece num prédio em que funcionava um hospital público, estava há quase 10 anos ali desativado, e aí foi ocupado por essas pessoas que reivindicam moradia, né? O relato dessa agressão, Thalita, é que havia muita provocação. Então a Selma fala, olha, a impressão que eu tinha é que eles queriam que a gente reagisse agredindo, né? Eles provocavam, os meninos mais novos aqui chamavam os meninos jovens aqui de vagabundos. Esses meninos jovens aqui da ocupação, a maioria trabalha muito porque trabalha como entregador em aplicativo. Então eles ficavam provocando esses meninos, mas quando as mães se deram conta disso, né, elas formaram ali na escada para eles não subirem para os quartos um paredão, né, com o próprio corpo, se colocaram ali na frente daqueles homens fortes, né, para que eles não subissem. As mulheres fizeram isso. E aí conseguiram ir empurrando eles até para o final, até porque foram feitas ameaças também, Thalita. Segundo a Selma, deles, né, se referiu a um jovem falando, olha, você não tem medo que eu apague o seu CPF? Então, uma ameaça de morte aí bem explícita. Quero chamar, e ontem eles foram, né, até o IML, Instituto Médico Legal, fazer aí exame de corpo de delito para entender quais agressões, né, o impacto daquelas agressões que eles sofreram. Vamos acompanhar agora, né, essa última fala da Selma Cardoso, coordenadora da Ocupação Palestina Livre. Eu barrei mesmo eles, eu barrei com o meu corpo. E aí, quando as outras mulheres que estavam aqui, que estavam com o bebê, a Ju, a Ellen, né, as outras meninas grávidas, viu que eu barrei com o meu corpo, eu estava lá embaixo barrando com o meu corpo, elas desceram também. Aí elas foram barrar. Porque o que eles queriam era pegar o senhor Deco, que é um senhor de idade, quando ele teve a oportunidade de jogar, e ele jogou o spray de pimenta em cima de nós. Então, como eu estava na frente, pegou muito spray de pimenta no meu rosto, da Chade, da Alcione, da menina que eu estou falando que é grávida, que está grávida. Assim, a gente aspirou e pegou bastante no rosto. Aí, e a Ju também foi machucada no braço e tal. E aí nós fizemos, sim, nós fizemos um BO contra eles, e ontem nós fomos no IML fazer o corpo de delito. Nós passamos no médico na UPA da em Paineiras, né? O seu Pedro, eles machucaram o pé do seu Pedro, tá? Parece até que arrancou a unha do pé do seu Pedro, sabe? Ele machucou as pessoas, eles machucaram as pessoas legal. Com você, Thalita. É um caso de agressão? Gi, obrigada pelas informações. Vou trazer aqui para o estúdio para a gente comentar rapidamente, já que a gente nem tem tanto tempo, mas é importante. É um caso de agressão, de violência, de invasão, mas a gente precisa ressaltar que tem sido uma estratégia midiática do MBL fazer esse tipo de ação para ganhar espaço de fato, né? Mas a gente traz enquanto uma denúncia gravíssima, mas há de se notar esse ponto. O MBL tem usado dessa violência como estratégia para bombar nas redes, o que é um grande absurdo. Laura Edu. Não, eu queria primeiro externar minha solidariedade profunda a essa ocupação. Eu acompanho os movimentos de moradia na cidade de São Paulo e do Estado, e é isso que a Selma falou, é super importante, a moradora lá, ela fala... Eles perguntavam, cadê os homens? As ocupações são majoritariamente de mulheres, porque são as mulheres que acabam ficando com os filhos quando os maridos vão embora e tal, não sei o quê, e que ficam nessa situação de extrema vulnerabilidade a um ponto que elas são obrigadas a ir morar num prédio que ninguém, eu conheço bem, ninguém vai morar num prédio desse porque quer. Claro. São prédios coalhados de lixo, quando se entra nesses prédios, é lixo, escorpiões,
baratas, ratos, é tudo quanto é doença. É a primeira providência que essas mulheres tomam para pegar e tornar aquilo minimamente habitável. Sabe o que é? Caiar as paredes com cal, que é para pegar e afugentar essas pragas e tal. É fazer a faxina e tal. Então, é terrível que esses caras do MBL se aproveitem da situação de vulnerabilidade de mulheres chefes de família, mulheres que sustentam os filhos, porque muitas vezes foram abandonados e jogadas na rua da amargura e que estão ali tentando sobreviver com o mínimo de dignidade. É covardia. Agora, isso precisa da ação policial para coibir isso. Esses caras precisam ser enquadrados e eu acho que fica um sinal de alerta. Com as próximas eleições chegando, a tendência é que o MBL, que sempre teve esse método, o método do MBL sempre foi provocação, sempre foi tentar tirar das pessoas provocar enfim, um empurrão, para que eles possam pagar de vítima, para que eles possam dizer que você que é o agressor e não eles. Então, eu acho que é para a gente pegar e ficar de sobreaviso. E todas as ocupações de São Paulo têm que pegar e reforçar os esquemas de segurança para entrar e sair, porque é isso. A gente sabe que o método deles é esse, a provocação, é tentar forjar aquela live, você viu que estava filmando, porque estavam possivelmente passando ao vivo no canal deles, ou seja, é covardia em estado puro e com um único propósito. Não foi levar uma cesta básica para aquelas pessoas, levar um remédio para aquelas pessoas, levar alguma solidariedade para aquelas pessoas. Foi para pegar e caçar voto da maneira mais desprezível que pode existir. Então, o MBL é repugnante, agora transformado no partido Missão, é uma coisa repugnante e merece todo o repúdio de toda a sociedade civilizada. Precisa-se ter em mente que a ideia deles é exatamente essa, é fazer o vídeo. Eles não estão ali para nada que não seja fazer o vídeo. Então, a defesa em fazer com que esse vídeo fique imprestável para o objetivo deles, que é se vitimizar. Né? Então, fez muito bem a Selma, que falou conosco, trazer as mulheres para frente. Porque daí inviabiliza o vídeo. Porque aí é um bando de homem, um bando de macho tentando bater em mulher. Sim. Claro que é difícil se manter com calma nessa hora, porque eles são agressivos, grosseiros, nojentos. Xingam. Tudo isso. Ofendem. Mas o que eles pretendem é criar a imagem do você vindo com um pedaço de pau. Porque, Glauber, o que aconteceu com o Glauber em Brasília. Sim. Então, o fundamental é ter em mente que a proteção tem que incluir fazer com que a imagem que eles querem gerar seja imprestável para os objetivos deles. Então, são as... Bom, e também aqui nesse caso, no caso de uma ocupação, são mães solo, são mães cuidando de filhos, são avós cuidando de netos, e né, os homens, cadê os homens? Estão trabalhando, diferente de você, que está aqui vindo encher a paciência. Então, se tem que ter na estratégia, não apenas a defesa física, mas inviabilizar aquilo que eles pretendem, que é fazer uma imagem para eles se vitimizarem. Se me permite, eu entendo de pouca coisa, agora de informação visual eu tenho um pouquinho de chance de estar certo. Então, deixo essa sugestão. Boa. Perfeito. Para fechar, já estamos estourados, só deixa eu trazer essa última notícia que pinta na CNN Brasil. Ex-âncora da CNN Internacional, Don Lemon, foi detido na noite de quinta-feira em Los Angeles, informou o advogado dele. Lemon estava com dezenas de manifestantes contrários ao serviço de imigração, ao ICE, e que invadiram a igreja Cities em St. Paul, na cidade de Minnesota, no início deste mês. Interrompendo aí um culto, provocando confrontos. Don Lemon estava registrando essa ação do ICE nesse local quando foi preso. A defesa, inclusive, de Don Lemon diz que ele estava exercendo seu papel de jornalista neste momento e que esse ataque, essa prisão, fere a primeira emenda
uma tentativa transparente de desviar a atenção das muitas crises que esta administração enfrenta. Isso não será tolerado. Em vez de investigar os agentes federais que mataram manifestantes pacíficos em Minnesota, o Departamento de Justiça de Trump está dedicando seu tempo, atenção e recursos a essa prisão. E essa é a verdadeira prova de irregularidades neste caso. Então, a gente tem uma prisão de um jornalista neste momento, atuando pelo ICE, pela Justiça. Negro, assumidamente gay, e que ele tem feito, a vida dele pós-CNN tem sido gerar o próprio material. Exato. Bom. Mais um passo nesse regime de Donald Trump nos Estados Unidos. Pessoal, beijo para vocês, Laura e Edu. Muito obrigada. Nos vemos na segunda. Bom final de semana. Para vocês também, para todo mundo. Pessoal, bom final de semana para todos vocês que acompanham. Deixa eu ler rapidamente alguns nomes. O pessoal estava pedindo, olha, a Cristiane Andrade se tornou membro aqui no nosso canal do YouTube. Cristiane, um beijo para você. Muito obrigada, viu? O pessoal me pediu também para mandar um alô para o Maranhão. O Fernando Araújo. Um beijo para o pessoal que acompanha do Maranhão. A Laura Pimenta disse, estou aqui ainda. Ontem eu cobri, falei, cadê a Laura Pimenta? Aqui não estava no final do nosso chat, Laura. Beijão para você e para todo mundo que está acompanhando. O Hélio, a Solange, o Francisco Cruz, Antônio, pessoal, muito obrigada pela companhia. Bom final de semana para todos vocês. Daqui a pouco, às 4 horas, tem segunda edição com atualização das notícias, mais informação. Fica acompanhando, tá bom? E semana que vem tem a nossa campanha aqui, que vai passar também no primeira edição, mas em toda a programação da TVT, o que eu ganho com isso, em relação à isenção do imposto de renda, o início dessa isenção agora no primeiro contra-cheque que o pessoal passa a receber nesse mês, tá bom? Beijo grande para todos vocês, até segunda. Tchau, tchau.